Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que, olha, eu sei que assusta muita gente. Nós vamos falar sobre o dom de línguas. E antes de você fechar esse vídeo achando que é papo de gente estranha, de gente fanática, eu quero te pedir um voto de confiança. Porque aquilo que eu vou te trazer aqui vai abrir a sua visão espiritual, vai abrir a sua mente, tá certo? Se a Bíblia fala sobre esse assunto, irmãos, é porque é algo poderoso para a nossa vida. E eu já te adianto, o inimigo vem lutando com unhas e dentes para tentar parar o dom de línguas, porque ele sabe o poder que isso tem na nossa vida. Então nós vamos mergulhar de cabeça nesse assunto, mas de um jeito saudável, de um jeito maduro e o mais importante, bíblico, tá bom? Tudo aqui vai ser de acordo com a Bíblia e eu quero esclarecer de uma maneira muito simples para você nunca mais ter dúvida na sua vida e você vai ver por que esse dom é tão ridicularizado, por que as pessoas têm tanto medo de tocar nesse assunto, tá certo? Então vamos lá. Irmãos, pense comigo por um instante. Por que o apóstolo Paulo, um homem que recebeu revelações diretamente do céu, um gigante da fé, cheio da sabedoria de Deus, ele chegou a dizer com toda a convicção do mundo: "Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês"? Então, irmão, se isso era tão importante para esse homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, por que será que para nós hoje não teria valor nenhum? Então isso, no mínimo, já deveria acender uma luzinha de alerta na nossa mente, você não acha? A verdade, irmãos, é que existe muita confusão, tem muito medo, muita informação errada sobre o dom de línguas. E é exatamente aí que o diabo dá risada, porque ele quer que a gente ignore uma das armas mais poderosas que Deus já nos entregou. O diabo quer que a gente fique limitado somente na nossa própria capacidade de orar, de entender as coisas e de lutar as batalhas espirituais. Então, para a gente não ficar no achismo, vamos direto para a palavra de Deus. Lembrando que não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém, tá certo? É o que a Bíblia diz. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 2. Diz assim, ó: "Pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala mistérios pelo Espírito." Amém? Gente, vamos parar para pensar na profundidade disso aqui. A Bíblia está dizendo que quando alguém ora em línguas, a conversa não é quem está do lado, é uma linha direta com Deus, é um canal exclusivo, privado, e ninguém ao redor entende. Por quê? A pessoa está falando mistérios pelo Espírito, segredos do céu, verdades que a nossa mente natural, sozinha, não consegue nem arranhar a superfície. E tem uma outra tradução da Bíblia que diz que nesse momento você está compartilhando intimidades com Deus. Então pensa nessa palavra, intimidade. Não é uma oração decorada, não é uma oração formal. É o seu espírito conversando diretamente com o Espírito Santo de Deus, numa linguagem que só eles entendem. Então agora eu sei que muitos de vocês já ouviram isso e talvez até pensem assim: "Ah, pastor, mas isso foi só lá para o tempo dos apóstolos. O dom de línguas acabou quando a Bíblia ficou pronta, quando veio o que é perfeito." Eu já ouvi isso de algumas pessoas e elas usam esse argumento, né? Porque agora já veio o que é perfeito. Mas, irmãos, com todo o carinho do mundo, eu quero te ajudar a desmontar esse engano. Se você ler o capítulo 13 de 1 Coríntios com atenção, você vai ver que esse perfeito que Paulo fala não é a Bíblia. O texto diz que quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Só que aqui a Bíblia deixa muito claro que quando o perfeito vier, é quando a gente vai ver Jesus face a face e nós vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos. Então deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Hoje você conhece a Deus do mesmo jeito que Ele te conhece? Alguém aqui conhece? Vamos ser sinceros, irmãos? Claro que não. Esse perfeito é quando a gente estiver lá na glória, na presença dele. Aí sim, as profecias vão acabar, as línguas vão desaparecer, porque a gente não vai mais precisar de um vislumbre do céu. A gente já vai estar no céu, entendeu? Então, enquanto a gente tiver o nosso pé aqui na terra, essa ferramenta continua valendo e ela é fundamental. Ela pode ser uma bênção na sua vida. E talvez você ainda esteja pensando assim: "Mas pastor, e aquela parte da Bíblia que pergunta, falam eles todos em línguas?" E a resposta é não. E é verdade, irmãos, exatamente. E é aqui que mora a grande confusão que paralisou uma geração inteira de crentes. Quantas pessoas deixaram de orar em línguas por causa desse versículo? Só que as pessoas pegam esse versículo sozinho e elas criam uma doutrina em cima dele dizendo assim: "Tá vendo? O apóstolo Paulo falou que não é para todo mundo. É um dom que Deus dá para alguns e para outros não." Inclusive, irmãos, eu me lembro que quando eu estava buscando esse dom, eu queria muito poder orar em línguas. Eu acreditava que aquilo ia me aproximar de Deus e hoje eu posso te garantir, eu oro muito em línguas e isso me ajuda demais na caminhada. Depois eu vou te explicar um pouco mais o que acontece quando você ora em línguas. Mas eu lembro que teve um rapaz que ele falou para mim: "Eu não acredito que esse dom é para os dias de hoje. Eu acredito que nem todos vão orar em línguas."
Mas, irmãos, o que a maioria não sabe e que infelizmente muitos líderes não ensinam hoje em dia é que existem pelo menos 4 tipos diferentes de línguas na Bíblia. E eles não são a mesma coisa. Eu vou te explicar. 2 são para uso público, que é na igreja, e outros 2 são para uso pessoal, lá no seu quarto, na intimidade com Deus. E quando a gente não entende isso, vira uma bagunça, irmãos. Então vamos colocar uma ordem nisso aqui de uma vez por todas. Primeiro, vamos lá, deixa eu te explicar. São as línguas como sinal para os descrentes. Foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Lembra da história? A Bíblia diz que tinha gente do mundo todo em Jerusalém. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar das maravilhas de Deus. E cada estrangeiro ouvia na sua própria língua. E ali as pessoas entendiam. Ou seja, foi um milagre para mostrar o poder de Deus para quem não cria. Era uma língua humana que alguém no mundo conhecia, sendo falado por quem nunca aprendeu aquela língua. E aí, em segundo lugar, vem o dom de variedade de línguas, que é também em público. É sobre esse dom que Paulo pergunta assim: falam todos em línguas? E a resposta é não. Por quê? Porque é um dom específico, dado para algumas pessoas para falar uma mensagem para a igreja. E como que funciona? Alguém entrega uma mensagem numa língua celestial que ninguém ali conhece e outra pessoa que tem o dom de interpretar traduz para todo mundo entender. E se não tiver quem interprete, a Bíblia manda ficar quieto. Ou seja, é um dom para edificação pública, só que precisa ter ordem e decência, entendeu? Então esses são os 2 tipos públicos, mas agora nós vamos entrar nos 2 tipos privados, que são aqueles que o diabo mais tenta esconder da gente e que talvez sejam os mais importantes para a sua vida com Deus. Então preste atenção aqui. Em terceiro lugar, vem as línguas para intercessão. Eu sei que muitas pessoas não conhecem sobre isso aqui, mas sabe quando você não tem palavras para orar por uma situação? Sabe quando você está sofrendo tanto, você não sabe nem o que pedir a Deus em oração? É disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, quando ele diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras que não podem explicar. Então imagine que alguém que você ama está passando por uma luta terrível e você nem sabe o que pedir. E o seu coração dói, mas as palavras em português parecem pequenas demais. Então nesse momento você pode orar em línguas e o Espírito Santo, que sabe de tudo, ele vai usar a sua boca para fazer a oração perfeita, a oração que realmente precisa ser feita, certo? E quarto e último lugar, tem as línguas para edificação pessoal. E é aqui que a gente chega no centro da nossa conversa. É sobre isso que Paulo falava quando ele disse que ele orava mais em línguas do que todo mundo. Ou seja, ele não estava se exibindo, ele estava falando da vida de oração dele lá no particular. Olha só o que está escrito, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 4. Diz assim, ó: quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Percebeu aqui? Existe uma linguagem que Deus te dá para você se fortalecer. É como colocar o celular do seu espírito para carregar na tomada, entendeu? Quando você ora em línguas, a sua mente pode até ficar de fora, mas o seu espírito está sendo alimentado, fortalecido, conectado direto na fonte de todo o poder. Então Paulo não disse para você escolher um ou outro. Ele disse assim, ó: o que farei então, irmãos? Eu orarei com o espírito, mas eu também orarei com o entendimento. Então, a nossa vida de oração tem que ser completa. Tem hora de orar em português, com a sua mente, e tem hora de orar em línguas com o seu espírito. Então pensa comigo aqui numa analogia. Vou te dar um exemplo. Lá na Segunda Guerra Mundial, os americanos, em certo momento, estavam passando por um problemão. Os japoneses tinham quebrado todos os códigos secretos deles, e eles estavam perdendo batalhas porque agora o inimigo entendia a linguagem dos americanos e ele conseguia antecipar os ataques. Até que um cara teve uma ideia genial. Ele começou a usar a língua dos índios Navajo. E eles pegaram nativos dessa tribo para transmitir as mensagens pelo rádio. E qual foi o resultado? Os japoneses ficaram completamente perdidos. Eles não faziam ideia nenhuma do que estava sendo falado. E aquela linguagem secreta acabou mudando o rumo da guerra. Agora, irmãos, vamos trazer isso aqui para o mundo espiritual. A Bíblia diz que todos nós cristãos temos um inimigo, ou seja, nós temos um espião que fica de olho em nós o tempo todo, ele nos acusa dia e noite. E o diabo, ele conhece o português, ele conhece o inglês, o espanhol. E aí quando você ora e diz: ah, meu Deus, eu não consigo pagar essa conta. Ah, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Ah, Deus, eu não estou dando conta de vencer esse pecado. O inimigo, o que ele faz? Ele ouve a sua oração e ele traz mais medo, mais condenação
condenação, mais acusação. Mas Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria, Ele nos deu o nosso próprio código secreto. Quando você ora em línguas, você está falando diretamente com o quartel-general do céu. E aí o inimigo fica do lado de fora sem entender nada com nada, certo? Ele não consegue prever os bombardeios de bênçãos, de livramentos que Deus está liberando sobre a sua vida através da oração. E aí você começa a orar os planos de Deus e não os seus. Você libera ataques, contra-ataques lá no acampamento do inimigo, de forma que ele nem imaginava que estava vindo esse bombardeio todo. Mas, irmãos, o mais lindo disso tudo nem é a guerra espiritual, é a intimidade que você começa a ter com Deus. Deixa eu te dar outro exemplo aqui, ó. Imagine que você receba o convite para visitar o presidente da República. Aí você chega lá no Palácio do Planalto, você está todo animado, mas aí na hora de conversar você fica pensando assim: uai, o presidente conhece de economia mundial, ele sabe os segredos de Estado. Eu só entendo da Bíblia, eu só entendo dos problemas que eu passo na minha família, lá na minha igreja. E aí, irmãos, logo o presidente já percebe que você não entende de coisas tão aprofundadas de política. E o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que descer para o seu nível para entender o que você está querendo dizer. E assim também acontece na nossa comunicação com Deus. Tente pensar numa coisa aqui. Deus é o rei do universo. Ele conhece tudo, passado, presente, o futuro. E você só sabe da sua realidade, daquilo que você vê, daquilo que você sente. Mas Deus já enxerga o filme todo da sua história. E quando você ora em português, você está orando da sua própria maneira. Mas quando o Espírito Santo ora por você, aí o Espírito de Deus vai entender a linguagem do seu espírito, entendeu? É como se Deus pensasse assim: eu não quero que a comunicação dos meus filhos seja limitada. Eu quero conversar com eles no meu nível e não no nível deles. Então, eu vou dar para os meus filhos uma linguagem sobrenatural, a linguagem do meu espírito, para que eu possa ter uma intimidade de verdade. Eu acho que você deve ter entendido o que eu estou querendo dizer. E é por isso, irmãos, que Paulo orava tanto em línguas. Ele descobriu o segredo. Ele entendeu que ao orar no Espírito, ele acessava uma profundidade de comunicação com Deus, de comunhão, que a mente dele jamais alcançaria. E o que isso faz na prática? Lá no livro de Isaías, capítulo 28, o versículo 11 e o 12, nos dá uma pista incrível. Olha só o que está escrito. Por isso, agora Deus se servirá de lábios zombeteiros e de línguas estranhas para falar ao seu povo. Ele lhes disse: este é o lugar de descanso, que descansem os cansados. Esse é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Olha só que promessa tremenda, irmãos. Deus fala através de línguas estranhas, e isso traz para nós descanso e refrigério. É o que está escrito nessa passagem. E sabe por que tanta gente não consegue ouvir a voz de Deus? Porque a mente da pessoa não consegue parar. É muita ansiedade, muita preocupação, muito medo, e a nossa alma fica cansada. Mas quando você começa a orar em línguas, a sua mente não participa. Então ela fica meio solta, entendeu? Mas se você insistir, algo sobrenatural vai acontecer, a sua alma vai começar a se aquietar, a sua mente entra em repouso, e é nesse silêncio por dentro que a voz de Deus fica muito clara. É nesse descanso que o Espírito Santo começa a te dar respostas. E a Bíblia diz algo muito interessante. Ela fala que o propósito no coração do homem é como águas profundas, mas o homem de entendimento o trará para fora. Ou seja, dentro de você, no seu espírito, existem conselhos, sabedoria, respostas, que são as águas profundas. E como é que a gente puxa essa água lá do fundo para cima? Orando no Espírito. Quando você ora em línguas, você está puxando para fora essa sabedoria que Deus já colocou aí dentro. Amém? Irmão, se está ficando tudo mais claro para vocês até agora, eu peço que você clique em gostei. Isso ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, tá certo? E vamos continuar aqui numa coisa. Muitas vezes, irmãos, a resposta ela não vem na hora da oração. Você ora meia hora no seu quarto, parece que nada aconteceu, mas horas depois você está ali dirigindo, trabalhando e de repente, bum! Vem aquela ideia genial, vem a solução para o seu problema, vem uma direção muito clara. Ou seja, aquilo foi resultado da oração. Foi aquele conselho que estava lá nas águas profundas do seu coração, do seu espírito, vindo à tona. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, foi no ano de 2012, eu estava orando junto com alguns irmãos, a gente estava tocando violão e cada um ficou orando no seu canto e de repente eu comecei a orar em línguas. Enquanto eu orava em línguas, fui sentindo uma paz muito grande, uma alegria muito forte. Irmãos, naquele momento eu comecei a falar algumas palavras. E as únicas palavras que eu dizia era o seguinte: que obra linda. E eu comecei a orar a mesma coisa, irmãos. Eu orava em línguas e eu dizia: que obra linda, que obra linda. E eu não entendia o que era aquilo, eu só estava sorrindo muito, eu estava muito feliz, sentindo uma paz incrível. Irmãos, ou seja, eu estava colocando para fora algo que estava sendo gerado dentro de mim.
E por incrível que pareça, irmãos, sabe o que isso significava? Que Deus iria começar uma obra linda na internet. Porque passaram-se poucos meses, Deus começou uma obra na internet, Ele me chamou para pregar e eu estou até hoje falando de Deus para as pessoas, evangelizando, e hoje eu posso dizer que obra linda que Deus está fazendo. Você não está aqui por acaso, eu quero muito te ajudar diariamente, tá certo? E eu só resolvi gravar esse vídeo aqui hoje porque eu creio que você pode orar em línguas também. Essa ferramenta é para todos os que creem. Jesus disse assim, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Ele não disse alguns dos que crerem, mas ele disse aqueles que crerem falarão novas línguas. Então é uma promessa para você. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, então por que eu pedi e eu não recebi? Irmãos, eu vou falar aqui de 2 bloqueios que foi o que eu mais percebi ao longo do meu ministério. O primeiro bloqueio para você não receber oração em línguas é a falta de perdão. Se você guarda mágoa, você está entupindo o canal. Então perdoe, não porque o outro merece, mas porque você precisa ser livre. E o segundo bloqueio que eu já percebi muito, irmãos, é a falta de fé. Você não pode pedir esperando para ver se vai acontecer. Você precisa pedir com a certeza de que a palavra de Deus é verdade. E isso não é um prêmio por bom comportamento, é um presente que a gente recebe pela fé, por causa do que Jesus fez na cruz. E quando você pedir, então, creia a partir de agora e depois haja pela fé. Abra sua boca e comece a emitir os sons que o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu sei que pode parecer estranho no começo, mas conforme você vai se entregando, o rio de Deus começa a fluir. Então eu te encorajo o seguinte, comece a buscar intimidade. Pare de dar ouvidos às vozes da dúvida, da religiosidade, de tudo aquilo que você aprendeu de errado com as pessoas. Deus quer falar com você num nível mais profundo e Ele vai te dar essa linguagem hoje se você crê. Amém? E a Bíblia diz que os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas e elas começavam a falar em línguas. Ou seja, é a pessoa que tem que abrir a boca, ela que tem que falar pela fé. E isso não quer dizer que você está inventando coisas, não. Comece a orar e se vier alguma coisa na sua mente, simplesmente entregue, simplesmente se renda ao mover do Espírito Santo. Amém? E eu sei que nós falamos aqui sobre intimidade, de ouvir a voz de Deus, de ser guiado por Ele. Mas, irmãos, nada disso adianta se o principal não estiver resolvido. Então eu quero te perguntar uma coisa, você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Porque antes de você receber os dons do Espírito, você precisa receber o dono do Espírito. Antes de você querer a bênção, você precisa querer o abençoador. E aí eu te pergunto a última coisa aqui nesse vídeo. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Você tem essa certeza da salvação? Se você ainda não tem, esse é o primeiro passo. Busque a Jesus com todo o seu coração, se entregue a Ele e depois mergulhe em toda a profundidade que Ele tem para a sua vida. Amém? Olha, eu creio que esse vídeo foi bênção para você e eu creio também que vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Então eu peço, por favor, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas. Isso vai abrir o entendimento de tantas pessoas que hoje precisam desse dom e você então será muito usado por Deus na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.